Essa é a técnica noturna que faz qualquer homem se apaixonar em silêncio. Você já teve a sensação de que ele estava quase se apaixonando, mas algo travou no caminho? Já se perguntou o que, de fato, desperta o sentimento profundo de paixão em um homem? Aquele tipo de conexão que vai além da lógica, que nasce no silêncio e cresce sem explicações? E se eu te dissesse que existe uma forma de influenciar isso, sem dizer uma palavra sequer? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que nossas conexões mais intensas não nascem do que é dito, mas do que é sentido, do que é inconsciente. Ele falava sobre projeções, arquétipos e símbolos que atuam como pontes entre duas almas. E é justamente nessa dimensão invisível e poderosa que se esconde uma técnica noturna capaz de acender esse sentimento dentro de um homem, sem que ele sequer saiba por quê. Mas calma, não se trata de manipulação. É sobre energia, presença e o poder da imagem que você projeta, mesmo quando não está por perto. Neste vídeo, você vai entender como aplicar essa prática inspirada nos conceitos de Jung, usando apenas sua mente, sua intenção e um momento silencioso antes de dormir. Você está pronta para parar de correr atrás e começar a atrair? Então, respira fundo, porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua forma de se conectar com qualquer homem, de forma profunda, elegante e quase mágica. Carl Gustav Jung não era apenas um psiquiatra, era um explorador da alma humana. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Jung acreditava que o ser humano não se resumia ao que é visível ou racional. Ele mergulhou no inconsciente, nos sonhos, nos símbolos e nos padrões que regem nosso comportamento silenciosamente. Foi ele quem nos deu conceitos como arquétipos, inconsciente coletivo e sombra, ferramentas que até hoje são utilizadas por terapeutas, coaches e estudiosos das emoções para entender as raízes do comportamento humano. Mas o que tudo isso tem a ver com amor, desejo e atração? Absolutamente tudo. Jung dizia que nos apaixonamos, muitas vezes, não pela pessoa em si, mas pela imagem que projetamos nela. Um reflexo do que falta em nós, ou daquilo que desejamos inconscientemente integrar. Essa teoria explica por que você pode se sentir atraída por alguém que racionalmente não faz sentido algum. E mais, porque ele pode estar sentindo uma conexão com você, mesmo que não consiga explicar ou verbalizar isso. Entender Jung é entender que o amor nasce no invisível, que existe uma dança silenciosa acontecendo entre duas pessoas antes mesmo da primeira troca de mensagens, do primeiro toque, do primeiro olhar mais demorado. São as energias, as presenças, os arquétipos ativados em cada um que criam esse campo de atração. A mulher que compreende isso, compreende também que não precisa forçar uma conexão. Ela pode cultivar essa energia dentro de si e permitir que o outro sinta sutilmente esse magnetismo, porque o que realmente prende um homem não é o que você diz, é o que você faz ele sentir. E esse sentimento nasce em um lugar que Jung chamaria de inconsciente profundo. Esse conhecimento muda tudo. Ele mostra que o amor verdadeiro não depende apenas de palavras bonitas ou estratégias de conquista. Ele nasce do reconhecimento de almas. E esse reconhecimento pode ser estimulado, aprofundado, potencializado quando você aprende a acessar esse campo simbólico. Quando você entende como funciona a mente masculina nesse nível mais sutil. E mais importante ainda, quando você aprende a trabalhar a sua própria imagem interior, a forma como você se vê, se sente e se coloca no mundo. Por isso, antes de mergulharmos na técnica noturna que pode fazer um homem se apaixonar em silêncio, é essencial entender de onde vem esse poder. Ele não está em fórmulas prontas, mensagens persuasivas ou joguinhos de sedução.
Está na linguagem do inconsciente, nos símbolos que ativamos, nas emoções que geramos, mesmo à distância. E essa linguagem, Jung dominava como poucos. Ele nos deixou um mapa. Agora cabe a você decidir se está pronta para explorá-lo. Existe uma parte da sua mente que comanda quase tudo. E, curiosamente, você não tem controle direto sobre ela. É o inconsciente. Ele armazena memórias antigas, medos escondidos, desejos não ditos, traumas esquecidos e também aquilo que mais te atrai nas pessoas. Carl Jung dizia que é nesse território invisível que estão os verdadeiros motores das nossas emoções e escolhas, inclusive no amor. Por isso, quando um homem sente uma conexão com você, sem motivo, sem uma explicação lógica, sem saber o porquê, na verdade, é o inconsciente dele reagindo a algo que você ativou. Pode ter sido seu jeito de olhar, sua presença silenciosa, ou até algo mais profundo, um símbolo que você representa dentro da mente dele. Isso não tem a ver com aparência, tem a ver com ressonância simbólica. O inconsciente funciona por imagens, emoções e padrões. Ele não entende argumentos racionais, mas reage fortemente a estímulos emocionais e simbólicos. Quando você se conecta com essa linguagem, que é silenciosa, mas extremamente poderosa, você passa a comunicar algo além do que diz. Você se torna uma presença marcante, uma energia que ele sente mesmo quando você não está presente fisicamente. E aqui entra o grande segredo. Você pode acessar essa camada da mente masculina não por meio de palavras, mas por meio da sua própria vibração emocional, da imagem que você carrega de si mesma, do campo energético que você emite quando está em silêncio, principalmente à noite, quando o inconsciente está mais acessível, mais aberto, mais influenciável. É por isso que práticas noturnas funcionam tão bem, porque é nesse período, entre o estado de vigília e sono, que o inconsciente está mais ativo. Não só o seu, mas o dele também. Jung estudou muito esse estado liminar, esse entre, onde a lógica começa a silenciar e as imagens simbólicas tomam conta. É aí que uma intenção emocional bem direcionada pode atravessar barreiras e ser percebida em níveis sutis. E não pense que isso é magia. Na verdade, é psicologia profunda. O inconsciente capta emoções. Ele sente quando alguém está vibrando amor, segurança, presença, beleza interior. E ele também sente quando há carência, cobrança, desespero. Você atrai aquilo que simboliza, e a forma como você se sente ao dormir, a última imagem que você projeta mentalmente antes de fechar os olhos, tem muito mais poder do que imagina. Portanto, a atração mais intensa não acontece no plano físico. Acontece nesse lugar silencioso, profundo, onde duas almas se reconhecem sem trocar uma única palavra. E quando você aprende a cultivar essa energia dentro de si, noite após noite, você se torna inesquecível, mesmo no silêncio. Dentro de cada ser humano vivem forças arquetípicas, imagens universais que moldam comportamentos, desejos e emoções. Carl Jung chamou essas forças de arquétipos e eles estão presentes em todos nós, mesmo sem percebermos. Um deles é o arquétipo do amante. Ele representa a paixão, o desejo, a conexão emocional e o encantamento. É ele que nos faz sentir vivos quando estamos perto de alguém, que acende aquela faísca no olhar, que faz o coração bater mais rápido, mesmo sem motivo aparente. O arquétipo do amante não se limita ao romance. Ele é uma energia que envolve beleza, prazer, magnetismo, intensidade e entrega emocional. Quando uma mulher acessa esse arquétipo dentro de si, ela não precisa fazer nada para ser percebida. Sua presença por si só se torna hipnotizante. Ela vibra uma frequência que atrai, que convida, que seduz sem esforço. Mas aqui está o ponto mais importante. Esse arquétipo precisa ser despertado.
Ele não se ativa automaticamente. Muitas mulheres, por estarem presas no modo ação, no controle, na ansiedade por respostas, acabam sufocando esse símbolo dentro de si e, sem perceber, se desconectam da sua força mais natural e poderosa, a energia do desejo receptivo. A energia que faz com que um homem se sinta atraído, mesmo quando não entende o porquê. Despertar o arquétipo do amante é um processo interno. Não se trata de roupas sensuais ou frases prontas. Trata-se de como você se sente consigo mesma, de como você se toca emocionalmente, de como você se permite sentir prazer na própria presença, de como você cultiva a sua própria sensibilidade. Esse arquétipo responde à sua intimidade emocional consigo mesma. E quanto mais você acessa esse estado internamente, mais o outro começa a perceber inconscientemente essa vibração. Quando você ativa o amante dentro de si, você começa a representar para o inconsciente masculino uma imagem simbólica de prazer, conexão e profundidade. Não uma mulher qualquer, mas a mulher que desperta nele o desejo de se aproximar, de mergulhar, de descobrir. A mulher que mexe com algo mais profundo que o corpo, com a alma. E é justamente à noite, no seu momento mais silencioso, que você pode se reconectar com essa parte de você. Ao se deitar, ao fechar os olhos, ao respirar fundo e imaginar a mulher que você deseja ser, não para os outros, mas para você mesma. Você começa a moldar essa imagem interna. E essa imagem, com o tempo, se torna uma vibração constante, um campo energético que é percebido, sentido e desejado, mesmo sem palavras. A mulher que desperta o arquétipo do amante não precisa correr atrás. Ela atrai, ela convida com o olhar, com a leveza, com o mistério, e isso cria uma experiência emocional tão forte em um homem que muitas vezes ele se vê pensando nela sem saber por quê. Porque o arquétipo já foi ativado e agora ele sente. Você já reparou como às vezes um homem parece enxergar em você coisas que nem você mesma percebe? Ou como de repente, ele te idealiza, te deseja, te procura, sem que você tenha feito nada de muito extraordinário. Isso acontece por causa de um mecanismo psicológico fascinante e inevitável, chamado projeção. Segundo Carl Jung, a projeção é quando alguém inconscientemente joga sobre o outro uma imagem interna, uma parte de si mesmo que está oculta ou reprimida. É como se o outro se tornasse uma tela onde ele projeta aquilo que deseja, que sente falta ou que teme reconhecer. E aqui está o ponto crucial. Os homens também projetam, muito mais do que admitem. Quando um homem começa a se sentir atraído por você de maneira intensa, quase inexplicável, muitas vezes, ele não está se apaixonando apenas por você, mas por uma parte dele mesmo que você está espelhando. Você desperta nele algo que está adormecido, algo que ele nem sabia que estava procurando até encontrar em você. E essa imagem que ele projeta não depende do que você diz, depende daquilo que você vibra, da sua energia, do seu silêncio, do seu olhar. Quanto mais conectada você está com sua essência, com a sua autenticidade, com a sua verdade, com o seu feminino profundo, mais você se torna um espelho onde ele se enxerga. E quanto mais ele se vê, mais ele se aproxima. A projeção cria um tipo de vínculo que não é racional, é visceral, quase hipnótico. Ele não entende por que pensa tanto em você, por que sente saudade, por que sonha contigo, mas você sabe. Porque nesse jogo silencioso da alma, é você quem aprendeu a influenciar no nível mais sutil, no nível onde tudo começa, o inconsciente. E a beleza disso é que você pode intensificar essa projeção de forma consciente. Através da técnica noturna que vamos explorar daqui a pouco, você vai aprender a se tornar essa imagem simbólica dentro da mente dele.
A mulher que representa conexão, profundidade, desejo, entrega. A mulher que ele procura mesmo sem saber, a imagem que ele projeta e pela qual ele se apaixona. Então, entenda, você não precisa gritar para ser percebida. Quando você domina essa linguagem invisível, o silêncio fala por você. E o homem certo vai sentir, vai reagir, vai desejar, mesmo sem entender o porquê. Agora que você já entende como o inconsciente funciona, é hora de usar isso a seu favor. E a melhor forma de fazer isso é no momento mais poderoso do seu dia, à noite, pouco antes de adormecer. Esse instante é mágico. Não é só um intervalo entre o dia e o sono. É uma espécie de portal, um momento em que sua mente consciente começa a silenciar e o inconsciente se abre, receptivo, como uma terra fértil pronta para receber sementes. É aqui que entra a técnica, e eu quero que você encare isso como um ritual. Um momento só seu, sem distrações, sem pressa, sem cobrança. Apenas você e sua presença. Deite-se confortavelmente, feche os olhos, respire fundo, 3 vezes, lentamente. Sinta o corpo relaxar. Deixe o dia ir embora, como uma névoa que se dissipa. Agora, nesse estado de calma, comece a imaginar a mulher que você deseja se tornar aos olhos dele, mas não qualquer mulher. Imagine a versão mais magnética de você, aquela que carrega mistério no olhar, segurança no gesto, leveza na presença. Não visualize como se estivesse atuando. Sinta como se já fosse real. Agora traga a imagem dele à sua mente. Não precisa ser perfeita. Apenas sinta a energia. Imagine que ele está te observando, silenciosamente, e nesse olhar ele começa a enxergar em você tudo aquilo que ele sempre buscou. Veja o encantamento surgir no rosto dele, o desejo, a curiosidade, a conexão. Você não fala nada, apenas o sente se aproximando. E ele sente algo que não consegue explicar, mas que não quer mais ignorar. Fique nesse estado por alguns minutos. Não tente controlar, apenas viva a cena com emoção verdadeira, como se fosse um filme que você sente com o corpo inteiro. O importante não é o que acontece na história, mas o que você sente durante essa visualização, porque é essa emoção que o inconsciente vai registrar. É isso que vai ser projetado energeticamente, e é isso que pode chegar até ele de forma sutil, mas profunda. Você pode repetir essa prática todas as noites, mas aqui vai um segredo. Não faça esperando um resultado imediato. Faça porque esse ritual vai mudar sua vibração. E quando você muda por dentro, o mundo lá fora responde. Muitas vezes, de forma surpreendente. Coincidências, mensagens inesperadas, encontros ao acaso. A sincronicidade começa a agir quando você está alinhada com essa imagem interna poderosa. E lembre-se, essa técnica não é sobre fazer ele se apaixonar. É sobre criar um campo magnético ao seu redor, tão forte, tão autêntico, que a paixão se torna uma consequência natural. Ele não vai saber o que aconteceu, mas vai sentir. E uma vez que sentir, vai ser impossível ignorar. Você pode não ver, mas está sempre emitindo algo. Um clima, uma vibração, uma presença. E o que você emite, mesmo em silêncio, é o que as pessoas sentem quando estão ao seu redor. Carl Jung chamava isso de imaginação ativa. Um processo onde a mente, quando usada com intenção, se torna um canal de transformação real. Não apenas dentro de você, mas ao seu redor. E verdade é que tudo começa na imaginação. E não, isso não é devaneio, é construção energética. Quando você imagina com emoção, com presença, com verdade, você cria, você molda, você envia sinais para o seu campo, para o inconsciente coletivo, e sim, isso pode chegar até ele. Porque todos estamos ligados por fios invisíveis que Jung chamava de sincronicidade. Quando você repete sua prática noturna com intensidade emocional,
começa a nutrir uma imagem simbólica de si mesma. E essa imagem vai além do mental. Ela começa a ocupar espaço no seu campo vibracional. Você se torna essa mulher, essa presença, essa energia que um homem muitas vezes capta sem entender. É como um perfume sutil que fica no ar, um chamado silencioso, um convite. Mas atenção, esse campo energético não nasce do esforço, e sim da entrega. Não é sobre querer controlar o outro. É sobre fortalecer sua conexão com você mesma. Quanto mais você sente prazer na sua própria companhia, quanto mais você cultiva pensamentos amorosos, sensações positivas, emoções profundas, mais forte se torna o campo que você emana. E o mais bonito disso tudo é que ele sente. Ele pode estar em outro bairro, outra cidade, não importa. Existem coisas que não precisam de palavras, nem de presença física. Quando uma mulher entra em ressonância com o seu feminino profundo, com seu desejo, sua suavidade, sua força tranquila, ela se torna impossível de ignorar. Então confie. Confie no que você está cultivando à noite. Confie na mulher que está emergindo de dentro de você. E lembre-se, não se trata apenas de atrair um homem, mas de criar um campo onde só o que estiver em sintonia com sua essência vai permanecer. É assim que você para de correr atrás e começa a ser sentida, mesmo no mais absoluto silêncio. Existe algo em você que é mais poderoso do que qualquer palavra que possa dizer. É a sua energia. E dentro dessa energia há uma polaridade que carrega um poder silencioso, mas absolutamente irresistível. A energia feminina receptiva. Eu sei. O mundo te ensinou a ser forte, a tomar iniciativa, a não esperar por ninguém. E isso tem o seu valor. Mas quando o assunto é paixão verdadeira, desejo instintivo, conexão emocional profunda, algo diferente acontece. Porque a energia masculina, a que se move, busca, conquista, é atraída justamente por aquilo que acolhe, atrai, envolve. E essa é a essência da energia feminina. Repare, quando você está relaxada, presente, conectada com o seu corpo e com suas emoções, você não precisa fazer muito. Você simplesmente é. E isso é sentido. Um homem percebe quando uma mulher está em paz consigo mesma, quando ela não está tentando provar nada, quando ela não exige atenção, mas naturalmente recebe atenção, porque sua energia diz tudo. Eu sou um lugar onde ele pode descansar, onde ele pode sentir, onde ele pode ser. Essa receptividade não é passividade, é magnetismo, é permitir-se ser encontrada. É estar tão confortável na sua própria presença que o outro sente vontade de entrar nesse espaço com você. É não correr atrás, mas também não bloquear. É saber que você tem algo tão valioso internamente que quem se aproximar vai sentir e vai querer ficar. Carl Jung entendia o valor dessas polaridades. Ele via o feminino como uma força profunda, curadora, intuitiva, uma energia que não grita, mas transforma, que não exige, mas revela. E quando você se alinha com isso, especialmente durante suas práticas noturnas, você começa a emitir esse sinal, sutil, mas potente. Os homens, mesmo sem saber, anseiam por essa presença. Eles procuram essa mulher. A mulher que não disputa, que não se esconde, que simplesmente se permite ser inteira. E é nesse espaço, criado pela sua energia receptiva, que a paixão floresce, que ele sente algo diferente, algo que ele talvez nunca tenha sentido antes. E é aí que ele se apaixona, não pelo que você faz, mas por quem você é, quando para de tentar ser outra coisa. Sabe aquele momento em que você pensa em alguém e do nada recebe uma mensagem dele? Ou quando escuta uma música que descreve exatamente o que você está sentindo? Ou cruza com uma pessoa em um lugar improvável, no instante perfeito? Carl Jung deu um nome para isso: sincronicidade. E não é coincidência, é resposta.
A sincronicidade acontece quando o que você vive por dentro começa a se refletir lá fora. Quando seu estado emocional e vibracional cria uma ponte entre o que você sente e o que acontece no mundo físico. Não é magia, é alinhamento. E aqui está o segredo. Quanto mais você pratica sua técnica noturna com entrega emocional, quanto mais você vibra presença, desejo, autenticidade, mais você começa a notar essas sincronicidades, pequenos sinais, movimentos sutis, como se o universo ou o inconsciente coletivo estivesse respondendo à sua frequência. E acredite, ele está. Você vai perceber. Ele pode começar a pensar em você sem saber por quê. Pode sonhar com você, pode te procurar aparentemente sem motivo. Mas dentro dele algo foi ativado, algo foi tocado. Sua imagem simbólica, construída com intenção, energia e emoção, começou a existir no campo dele, e isso não passa despercebido. A sincronicidade não pode ser forçada, mas pode ser provocada, e é isso que você está fazendo. Ao acessar o arquétipo do amante, ao despertar sua energia feminina receptiva, ao se conectar com sua própria imagem interna, você cria um campo emocional tão autêntico que o universo não tem escolha a não ser responder. E quando ele responde, a realidade se reorganiza, encontros acontecem, oportunidades surgem, sentimentos se intensificam, porque agora não é mais você tentando convencer ninguém de nada. É o próprio mundo sinalizando que algo mudou, que você mudou. E por isso, ele começa a sentir a sua presença, mesmo quando você não está por perto. A mulher que compreende isso, que respeita esse tempo silencioso, que confia no que sente, se torna magnética. Não porque corre atrás do amor, mas porque ela é amor em vibração. E esse amor silencioso, quando verdadeiro, sempre encontra um caminho para ser sentido. Agora que você já conhece a força da técnica, é importante entender uma coisa. Não é só o que você faz, é o que você sente enquanto faz. Muitas mulheres me perguntam, por que não está funcionando? Por que ele não sente? E muitas vezes a resposta está nas emoções escondidas por trás da prática. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é agir a partir da carência. Quando você faz a técnica querendo preencher um vazio, querendo segurar alguém, esperando que ele venha como uma resposta imediata à sua dor, a energia que você emite não é de atração, mas de dependência. E o inconsciente sente. A carência cria resistência. Ela fecha o campo em vez de abrir. O segundo erro é a ansiedade por resultados. A mulher começa bem. Faz a prática 1, 2, 3 noites e então começa a esperar sinais. Verifica se ele visualizou a mensagem, se comentou algo diferente, se sentiu. Essa expectativa cria tensão, e tensão é o oposto da entrega. A técnica funciona melhor quando você solta, quando você confia, quando entende que a energia age em um tempo diferente do relógio. Outro bloqueio poderoso é a dúvida constante. Será que estou fazendo certo? Será que vai funcionar mesmo? Será que ele vai sentir alguma coisa? Essa insegurança corta o fluxo da vibração. É como plantar uma semente e cavar todo dia para ver se está crescendo. A dúvida destrói o campo antes mesmo que ele floresça. Também há mulheres que tentam forçar a conexão com alguém que não está em sintonia com sua verdade interior. Isso gera um desgaste silencioso, porque no fundo, a alma sabe que aquilo não é para ela. E a prática deixa de ser um exercício de amor e vira uma tentativa de controle. E tudo o que é feito para controlar quebra o encanto. Por isso, se você quer que a técnica funcione de verdade, faça por você. Pela sua própria expansão emocional, pela sua conexão com a mulher que você está se tornando. Com o tempo, você vai sentir uma diferença tão grande na sua energia, que o que vem de fora será apenas reflexo do que você já conquistou por dentro.
Evite também repetir a técnica no modo automático. Ela não é um dever, é um momento de criação sensível, de emoção sincera. Faça menos vezes, se precisar, mas faça com presença total. É isso que gera magnetismo, é isso que muda tudo. E por fim, lembre-se, não é sobre ele, é sobre você. A paixão verdadeira não começa quando ele sente algo. Começa quando você começa a sentir algo novo por si mesma. O resto vem como consequência natural. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você, sobre a sua sensibilidade, sobre sua coragem de buscar algo mais profundo do que jogos, táticas ou fórmulas vazias. O que você está fazendo, talvez sem perceber, é um reencontro com a mulher que sente, que intui, que deseja ser vista e, acima de tudo, sentida. Você entendeu que não é preciso correr atrás para ser amada, que a verdadeira conexão nasce no invisível, que existe um poder real na sua energia, nas suas emoções e na imagem interna que você cultiva sobre si mesma. Que o amor silencioso é mais potente do que qualquer frase ensaiada. E agora eu quero te deixar com um exercício simples, mas, se feito com presença, pode ser transformador. Antes de dormir, hoje à noite, faça o seguinte: deite-se no escuro, em silêncio. Respire fundo 3 vezes e, quando estiver relaxada, visualize uma cena. Você em um ambiente onde se sente absolutamente segura, bonita, livre. Veja-se caminhando devagar. Sinta o toque da roupa no corpo, o ar tocando seu rosto. Agora, imagine que ele está ali, ao longe, te observando. Não há pressa, não há palavras, só energia. Sinta o que ele sente ao te olhar. Ele não entende, mas algo o atrai, o segura, o envolve. Ele sente uma presença que acalma, que desperta, que toca. É você, é sua essência, sua imagem simbólica sendo impressa suavemente no inconsciente dele. Não tente manipular a cena, apenas viva. E quando a emoção vier, porque ela virá, apenas sinta, sem expectativas, sem planos. Só permita que essa vibração se instale no seu corpo e adormeça com ela. Faça isso por você, porque no final, o maior amor que você pode atrair é o que nasce quando você se reconecta com quem você realmente é. E acredite, ele vai sentir.